Graça e paz, meus amados irmãos, está iniciando mais um estudo da Palavra de Deus aqui da Escola Bíblica Dominical de Adultos, no meu e no seu canal Tens um Minuto. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, este canal é nosso para nós aprendermos da Palavra de Deus e divulgarmos a sua palavra. Sem mais delongas, eu quero te apresentar nossa segunda lição desse primeiro trimestre de 2024. E o tema é Imagens Bíblicas da Igreja. Está datado de 14 de janeiro de 2024. Pois bem, meu amado irmão e minha amada irmã, nesta presente lição, nós iremos aprender várias palavras que são usadas, metáforas, comparações acerca da Igreja de Cristo, como a noiva, a esposa e tantas outras. Fique à vontade para pegar sua caneta, seu lápis, sua Bíblia de estudo, a sua revista de escola dominical, enquanto nós rodamos aqui a vinheta para nos prepararmos para darmos início a essa aula maravilhosa. Roda a vinheta. Pois bem, meus amados, tendo em mente que você pegou tudo que você precisava, eu quero ler com você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O texto áureo se encontra em 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Acompanhe comigo o texto aí na tela. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa verdade prática nos diz, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Pois bem, meu amado, vamos continuar lendo o que irá fundamentar esta segunda lição. Agora, a nossa leitura bíblica em classe. Teremos dois textos. O primeiro se encontra em Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 32. O segundo texto se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Te convido mais uma vez a você acompanhar a leitura aí na tela. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membro do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Agora leremos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Tendo lido os textos para você, eu quero lhe apresentar a nossa palavra-chave, e ela é a palavra imagem. O que é imagem, Otoniel? Os dicionaristas definem imagem como uma representação de uma pessoa, de uma coisa pela pintura, escultura, desenho, imitação ou cópia. Mas outra palavra que eu quero usar bastante nesta lição, fora a palavra-chave que é imagem, é a palavra metáfora. E o que é metáfora? A palavra metáfora, que, sendo bem rápido e objetivo para você, é comparação.
Iremos fazer várias comparações, como eu falei na introdução, acerca da igreja. Então fique bem atento. Quando a gente falar de metáfora, estamos falando de comparação, assim de uma forma bem clara e objetiva para você. Com isso, vamos para a nossa introdução, meu querido, e para os tópicos dessa lição que está maravilhosa. Meu amado irmão, antes de iniciar para você os tópicos e a introdução, eu quero que você preste bem atenção mesmo no que eu vou lhe falar. Pois bem, o nosso vídeo talvez esteja aparecendo para você, como para muitas pessoas, numa baixa qualidade, numa baixa resolução. Mas eu quero lhe informar que nós subimos nossos vídeos em alta qualidade. No entanto, quem vai fazer esse tipo de distribuição de forma automática para vocês é o próprio YouTube. E infelizmente ele preza pelos grandes canais que tem aqui na plataforma. Então, para aqueles canais que têm muitos seguidores, tem uma qualidade melhor. E para nós que temos um número inferior, a qualidade pode ser essa que esteja aparecendo para você, péssima. No entanto, há como melhorar essa qualidade de forma manual. E eu vou colocar um vídeo para você agora que não é mais de 1 minuto. Então fique aí, não é mais de 1 minuto, para que você possa ajeitar a qualidade e possa assistir essa aula numa melhor resolução, na melhor resolução possível. Então assista aí, por favor. Você acabou de entrar no canal Tens um Minuto, como você pode ver, e está aqui passando o meu vídeo. Então eu vou clicar no vídeo. E como você pode perceber, o vídeo está em baixa qualidade. O que é que você vai fazer nesse momento? Você vai clicar no vídeo, clica no vídeo e vai aparecer essa configuração para você, ó. Vou botar uma pausa aqui para não atrapalhar, né, o áudio. Você vai nessa catraquinha que tem no canto superior, clica nele e aqui você vai na parte de qualidade. Quando você chega na parte de qualidade, você clica em qualidade. E nós podemos perceber que a qualidade do vídeo atual é em 360. Isso é muito baixo. Você vem aqui na última palavra avançado, clica em avançado e clica em 1080p 60. Pode clicar nele. Uma vez você clicado, a resolução vai ficar agora na melhor qualidade para você. Eu vou clicar no vídeo para você ver a qualidade. Apresentar a lição ou as lições que irão nos ajudar nesse primeiro. Pronto, é isso. Espero ter lhe ajudado. Pronto. Agora que você ajeitou a qualidade e está me assistindo numa ótima qualidade, vamos dar início. Pois bem, meus amados irmãos, eu falei que nesta aula teremos várias comparações acerca da igreja. O Novo Testamento está cheio dessas comparações, apresentando a igreja através de vários elementos. Por exemplo, nós iremos estudar aqui a imagem que descreve o relacionamento, da igreja como um relacionamento, a imagem que descreve a igreja como uma função, e por último iremos estudar a imagem que descreve a habitação, ou seja, relacionamento, função e habitação. E eu tenho certeza que ao longo desta aula, alguns termos aqui é de conhecimento dos amados. Porém, nós iremos nos aprofundar, ver o que Deus tem para falar através dessa lição aos nossos corações. E é claro, ao final desta aula, que o seu coração esteja cheio de alegria, de regozijo, grato a Deus por fazer parte deste corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Iremos também entender a base, à luz da Bíblia Sagrada, que há algumas pessoas que fazem algumas interpretações equivocadas. E essas interpretações, às vezes, é porque lê o texto de forma isolada. É por isso que nós sempre ressaltamos para os amados irmãos: leia o contexto, da onde está inserido aquele texto, pois o texto a qual você está lendo naquele momento não caiu de paraquedas. Há todo um contexto que embasa a sua leitura, e ela lhe trará luz quando você ler atentamente. Assim o faremos ao longo desta lição, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesse momento a compreendermos as Sagradas Escrituras e assim podermos passar para os irmãos. Se você é professor, poder no domingo, no sábado, no dia que for aplicado a aula na sua igreja, você poder aplicar com a graça de Deus para os amados irmãos. E você, irmão, que apenas coopera, que possa cooperar da melhor forma com o seu professor em sala de aula.
Pois bem, o primeiro tópico desta lição tem por título Imagens que descrevem um relacionamento. E o primeiro subtópico diz a noiva de Cristo. Segundo, a esposa de Cristo. E terceiro, rebanho de Deus. Pois bem, o primeiro ponto que nós estamos vendo aqui, comparando com a igreja, é a noiva de Cristo. E eu tenho certeza que ao longo do tempo que você é cristão, seja você um cristão novo na fé ou antigo, você já ouviu essa expressão, que nós somos a noiva de Cristo. Mas, Otoniel, o que representa a noiva de Cristo? Aqui, por exemplo, a palavra no grego é a palavra paternos. Paternos. Essa palavra, ela traduzida, traz o significado de virgem pura. Então, quando nós estamos falando da noiva de Cristo, nós estamos falando de fidelidade, de pureza, de algo que foi separado exclusivamente para o seu noivo. Talvez para a nossa geração não faça muito sentido esta representação. Para nós que somos cristãos, sim. Mas vivemos numa sociedade pervertida, que talvez não faça muito sentido. Porém, para o contexto a qual Cristo estava falando, fazia todo o sentido. A noiva, pois a noiva ela era separada, guardada para aquele momento maravilhoso. Uma grande festa era dada, ela se preservava, se guardava, pois ela estava ansiosa para aquele grande dia, a qual ela se encontraria com o noivo. Então, meu querido, este é o primeiro ponto que nós apresentamos, a igreja como a noiva de Cristo. Então, quando falamos da igreja como noiva de Cristo, estamos falando de fidelidade, de pureza, de alguém que está se guardando para aquele grande dia. E esta é uma representação maravilhosa da Igreja de Cristo, pois ela está se guardando, se preparando, ela está ali separada, não se contaminando, não se misturando, cada dia se purificando mais e mais, se santificando cada vez mais para aquele grande dia em que Cristo raiará nas nuvens para levar essa noiva. Ele é o grande noivo e a igreja é, sim, a noiva de Cristo. O segundo subtópico vai falar da igreja como a esposa de Cristo. E é interessante que Paulo, trazendo aqui esta representação, ele vai dizer que vós, marido, como nós lemos na leitura bíblica em classe, devem amar a sua esposa e se entregar por ela como Cristo se entregou à igreja. Aqui nós vemos um relacionamento de amor, de entrega, a ponto de morrer, de se sacrificar pela sua esposa. É interessante essa comparação aqui do esposo com a esposa, que aqui nós não estamos falando, porque aqui eu já abro um parêntese, porque muitas pessoas pegam esse texto para interpretar de forma equivocada, para dizer que quando fala que o marido é o cabeça, não está falando de cabeça no sentido da mulher ser oprimida pelo marido, da mulher ser rechaçada, ser uma mulher ali que está ali apenas para obedecer, para fazer as atividades de casa, e se não fizer, sofre uma sanção, sofre uma penalidade. Pelo contrário, está falando do homem como cabeça, mas como cabeça em amor. Quando Paulo fala que o homem é o cabeça, nesse sentido, é que ele é aquela pessoa que vai tomar a frente para proteger, para guardar, aquele que vai amar como Cristo amou. Veja que Paulo está fazendo uma comparação. Assim como Cristo se entregou. Efésios capítulo 5 e o versículo 25 diz: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo, olha, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo foi um amor até a morte, a ponto de se entregar, de dar a vida por essa esposa que é a igreja. Então veja que coisa interessante. No primeiro ela é aquela noiva, e em segundo agora, ela é essa esposa. E por último, nesse terceiro subtópico, rebanho de Deus. Aqui nós estamos falando aqui agora da igreja como ovelhas. E sabemos que a ovelha é um animal totalmente dependente do pastor, pois é um animal frágil, que não sabe se defender, que se não tiver um guia, se não tiver uma direção, ele vai se perder. Então, no último subtópico, nós agora vemos essa comparação entre a ovelha e o pastor.
E isso está bem definido em João capítulo 10, quando Jesus se apresenta como esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, em primeiro ponto, nós vemos como uma noiva, e como noiva nós falamos de fidelidade, falamos de pureza. No segundo ponto, nós vemos como a esposa de Cristo. E como esposa de Cristo, nós vemos esse relacionamento sacrificial. E aqui, meu querido, nós trazemos um modelo para a nossa vida. Nós que somos casados, quer ter um relacionamento duradouro, quer ter um relacionamento à base da Bíblia Sagrada? Faça como Cristo fez. Um relacionamento sacrificial pela sua esposa. E por último, agora, como ovelhas sendo guiadas por esse pastor, tendo em mente que sem ele nós não somos nada. Se não tivermos esse pastor na nossa vida, nós estamos perdidos, fracassados, seja no nosso plano, nos nossos planos, planejamentos, na nossa família, no que formos fazermos. Se Cristo não for o nosso pastor e não nos guiar para o seu aprisco, nós estamos fadados ao erro, nós estamos fadados à morte. Meu querido, apresentando para você essas primeiras 3 imagens que significam, que descrevem, né? Que traz essa metáfora do relacionamento, eu quero aqui te pedir já, deixa teu like, compartilha, curte, comenta. Olha, deixa teu like antes que você esqueça. Você sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Se você até agora, aí você diz assim, Tony, eu vou dar o like do gostei, e se a aula não for boa? Você tira o like. Porém, eu tenho certeza que essa aula vai te servir, vai te ajudar, e você não vai se arrepender de dar o gostei pra gente. E você não sabe o quanto isso contribui para que o YouTube entregue para mais irmãos, e que mais irmãos venham aprender da palavra de Deus conosco. Vamos para o nosso segundo tópico, a qual nós iremos aprender sobre as imagens que descrevem a função. E eu tenho certeza que você tem muita coisa para aprender agora. Vamos lá? O nosso segundo tópico tem por título Imagens que descrevem função. E está dividido em 2 subtópicos. O primeiro, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. E o segundo subtópico é corpo de Cristo. Pois bem, esse primeiro subtópico que eu li, que é bastante grande, o autor dividiu aqui para a gente entendermos um pouquinho. Primeiro, letra A, ele colocou geração eleita. Aqui ele traz uma palavra grega para o significado de geração, é a palavra genos. E possui também o significado de raça. E você lembrou comigo da aula anterior. Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste a primeira aula. E nós falamos que Deus escolheu uma nação para si. No Antigo Testamento, nós temos a nação de Israel, o povo de Israel, os hebreus, como essa nação escolhida, que Deus usaria eles para ser o seu representante legal, para que as demais nações conhecessem a Deus. Coisa que não aconteceu, como você bem sabe, né? A nação de Israel falhou no seu plano. No entanto, quando nós trazemos agora para o Novo Testamento, essa geração eleita se ampliou. Não é apenas a nação de Israel, mas todos quanto Deus salvou, seja gentil, seja hebreu, seja livre, seja presos, seja um rico, seja pobre, seja o rei ou seja um plebeu. Então essa geração eleita do Novo Testamento abrange raça, língua, povos e nações, não apenas uma nação. O outro ponto é o sacerdócio real. E você sabe muito bem que essa função no Antigo Testamento, trazendo para a parte sacra ali, você sabe que era da descendência de Arão. Apenas a descendência de Arão poderia fazer tal coisa. No entanto, no Novo Testamento, eu e você hoje temos acesso a Deus. É por isso que nós temos uma grande responsabilidade. Se no Antigo Testamento os sacerdotes, sumo sacerdote, tinham uma grande responsabilidade para não serem mortos se entrassem em pecado naquele local, o Santo do Santo, hoje nós temos essa responsabilidade de nos santificarmos, de nos separarmos para fazermos a obra do Senhor, para estarmos diante dele em santidade, em retidão, vivendo como ele
nos ordenou que vivesse. O outro ponto que o autor destaca é nação santa e povo adquirido. E o autor da lição diz: ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo eram, representam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Então, quais são os pré-requisitos aqui? Tem que ser uma nação santa. Mais uma vez, ressaltando o que nós falamos anteriormente. Deus requer santidade. E você sabe muito bem que a palavra de Deus nos diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pois bem, o segundo subtópico vai falar sobre o corpo de Cristo. E aqui eu preciso abrir um parêntese enorme para conversar com você acerca disso. Pois muitas pessoas têm interpretado de forma errada esse ponto. Muitas pessoas têm partido do pressuposto que ele é o corpo de Cristo. Ora, meu querido, se você voltar para a leitura bíblica em classe a qual nós lemos, nos mostra que nós somos, olha, Efésios 5 e o verso 30, porque somos membro do seu corpo. Membros. Você não é o corpo de Cristo, você é membro, você faz parte do corpo de Cristo. E isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque há muitas pessoas que pensam que ele só é o corpo. Então ele passa a pensar que ele é autossuficiente, que ele não precisa, que ele não depende dos outros. Ora, o corpo, ele precisa que todos os seus membros estejam trabalhando de forma unida em um só propósito para esse corpo. Caso contrário, esse corpo não vai adiante. Assim é na igreja de Cristo. Nós, como corpo de Cristo, essa unidade de vários irmãos com várias funções, com várias atribuições, trabalham unidos para formar esse corpo de Cristo. É interessante destacar para você que talvez não cause estranheza se você andar pela rua e encontrar uma pessoa faltando um membro, um braço, ou faltando uma perna. Isso pode acontecer por várias coisas, né? Por exemplo, um acidente, ou por ter nascido dessa forma. No entanto, eu tenho certeza que causará espanto para você se você encontrar uma perna andando por aí sozinho, um braço andando por aí sozinho. Isso vai causar espanto para você. Mesmo assim, somos nós fora desse corpo. Nós só fazemos sentido se estivermos juntos, unidos e reunidos num só propósito, formando esse corpo. Então entenda, quando falamos de corpo, não estamos falando de uma só pessoa. Estamos falando de um agrupamento de pessoas reunidas em um só propósito, trabalhando unidos para a obra do Senhor. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. O nosso terceiro e último tópico tem por título Imagens que descrevem habitação. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, Santuário de Deus. Segundo, Casa de Deus. E terceiro, Privilégio de ser igreja. Pois bem, quando nós olhamos para o santuário e casa de Deus, nós precisamos nos atentar a uma coisa, da nossa responsabilidade enquanto templo e morada do Espírito Santo. Por que isso é importante? Porque o salvo em Cristo não pode e não deve viver de qualquer jeito. Uma vez que ele abriu as portas do seu coração para aceitar a Cristo como Salvador, Cristo não quer ser dono apenas de uma parte do seu corpo. Deus quer ser dono por completo do seu corpo. Quando ele entra para fazer morada, ele retira tudo que não agrada dele, e a partir daquele momento, há uma música que, deixa eu falar para você, do meu tempo, é Cícero Nogueira que canta, não sei se você conhece, depois você procura aí. A música é Tapera Velha. E a música relata a seguinte coisa: tapera velha toda deteriorada, pintura suja, parede rachada. O invasor que nela entrou, né, dela não cuidava. Mas um outro alguém, esse o Espírito Santo,
se agradou da mesma, aí Cristo, viu? Pagou o preço que ela não valia e decidiu fazer sua morada a partir daquele dia. Aí ele diz, olha, entrou na casa e pintou de vermelho, com o sangue puro, o sangue do cordeiro, fez o invasor fugir sem olhar para trás. Entrou na casa e tocou fogo nela, pôs energia e apagou a vela. Quem vê a casa hoje não imagina que já foi tapera. Essa é a representação de quando éramos antes de aceitar a Cristo como Salvador e hoje sendo templo e morada do Espírito Santo. Uma vez que agora o Espírito Santo habita dentro de nós, nós precisamos viver, falar, se locomover, agir com uma coisa em mente. Eu não posso ser igual ao mundo. Eu não posso viver, não posso me acomodar, porque dentro de mim habita algo que é santo e eu preciso viver em santidade. Se você tiver isso em mente, se você tiver isso no seu coração, firmemente olhando para a palavra de Deus, olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé, eu tenho certeza que ele irá te ajudar. O Espírito Santo que habita dentro de você não deixará você tropeçar, nem você olhar para a direita, nem para a esquerda. Por último, eu quero apresentar alguns pontos importantes para você, porque diante de tudo que eu apresentei para você aqui, da imagem que representa a função, da imagem que representa a habitação, da imagem, meu querido, que representa o relacionamento, tanta coisa gloriosa que é essa igreja, eu preciso concluir com alguns pontos aqui importantes para você. O primeiro ponto é que a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Não há ninguém que está na igreja que não se relacione com Deus. Não tem como. Se você está nessa igreja, você tem um vínculo, você tem um relacionamento com aquele que te alistou, que te salvou, que te tirou do reino das trevas para o reino do seu amor. Primeiro ponto. O segundo ponto é que a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. Assim como o sacerdote tinha essa responsabilidade perante o povo de Deus, hoje nós temos essa responsabilidade perante o mundo. Precisamos viver como representantes legal do céu, para que o mundo, quando olhe para mim, para você, diga: esta verdadeiramente é um servo, uma serva de Deus. Por último, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. Isso é importante demais, meu querido. Que Deus habita e vive. É por isso que você não deve nunca dizer assim: eu estou só, eu estou me sentindo abandonado, Deus me abandonou, Ele não quer saber mais de mim. Ei, você é templo, você é morada, Ele habita, Ele vive dentro de você. É por isso que é um privilégio ser igreja. Meu querido, que Deus abençoe, que Deus te ajude, que Deus faça esta palavra moer, como a gente fala, moer, remoer dentro do teu coração e da tua mente. Que Deus trabalhe poderosamente acerca do que nós estudamos aqui, esse pouquinho de tempo, mas o bastante para darmos continuidade nesse estudo. Te aguardo, se você é meu aluno, próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. E você, não deixe de ir na sua igreja. Forte abraço e fique na paz.